Olá, bem-vindos ao Amazônia Interativa que está começando agora. E hoje a gente vai falar a respeito das ocupações estudantis na Amazônia. Esse movimento que começou lá no sul do país, se espalhou, começou no ensino, na educação básica, se espalhou pelo país e agora chegou até às universidades. O Portal Amazônia publicou várias matérias a respeito. A última foi a ocupação da Universidade do Estado do Amazonas, aqui em Manaus, uma unidade aqui em Manaus, como vocês já estão vendo no vídeo. Anteriormente, a gente também publicou uma matéria sobre a ocupação da Universidade Federal do Pará. Olha só, foram essas as matérias. E também publicamos outras falando ainda lá no tempo do Enem, falando das escolas que estavam ocupadas, que iriam sediar o exame e que precisaram ter o exame adiado para dezembro. E para falar com a gente a respeito do assunto, nós temos a presença do professor da Universidade Federal do Amazonas, Francinésio Amaral, que é sociólogo, está bem inteirado do assunto. Bem-vindo, professor. Obrigado, Isabel. Boa tarde. Tá certo. Boa tarde. Então, gente, eu vou começar perguntando, fazendo uma pergunta bem simples para o professor. O que são essas ocupações, afinal, professor? Então, primeiro de tudo, é bastante importante a gente dizer que essas ocupações não refletem movimentos de vândalos ou movimentos de pessoas que estão ligadas a determinadas associações e que querem tumultuar a sociedade, que querem tumultuar o dia a dia da sociedade. Trata-se, na verdade, do ápice do exercício da democracia, né? Que é quando os indivíduos eles estão esclarecidos e estão buscando mais esclarecimento ainda sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado problema que está afetando a vida deles, e, obviamente, a partir disso eles refletem e passam a se organizar para buscar resolver as situações. Então, esses movimentos eles são o reflexo desse exercício democrático que tem buscado contrapor algumas medidas tomadas, né, pelo atual governo, né, e que eles estão percebendo que essas medidas vão atingir a vida deles diretamente. Então, essa é a principal característica desse tipo de movimento. Nesse momento a gente está tendo uma pequena interferência de áudio, então a gente vai chamar logo uma matéria especial que a gente fez em relação ao Novembro Azul, que fala a respeito da conscientização sobre o cuidado com a saúde do homem. A gente vai ver essa videoreportagem, daqui a pouco a gente volta com o professor Francinésio Amaral falando mais a respeito das ocupações na Amazônia. A próstata é um órgão que somente o homem possui, está localizada bem abaixo na barriga, bem abaixo no abdômen, logo na saída da bexiga, em uma região chamada períneo. E a próstata, aqui é um corte, vamos dizer, cortar a minha metade da frente, então vocês estão vendo a metade de trás. Então está aqui a bexiga, metade da bexiga de trás, e aqui a próstata, e aqui o canal da urina. Então percebam que a próstata, a metade da frente foi retirada, a próstata, ela envolve o canal da urina. Vamos imaginar, sabe aquele caroço da maçã? Aquele caroço da maçã é o canal da urina e a maçã seria a próstata. A próstata ela tem a função de produzir substâncias que vão ajudar a proteger a uretra contra infecções, pois é um orifício, então é um caminho de entrada para bactérias, então a próstata também participa nesse mecanismo de defesa e também ela produz substâncias que vão fazer parte do esperma, do líquido seminal. Então, essas seriam as duas funções principais da próstata. Bom, eu gostaria de salientar somente 2 problemas que podem acontecer na próstata. São vários problemas, são várias doenças, mas nós temos 2 principais que eu gostaria de discutir com vocês. O primeiro deles é a hiperplasia, ou seja, o aumento benigno da próstata. Não se sabe bem o porquê. A partir aí dos 35, 40 anos de idade, essa parte da próstata, que aqui nesse gráfico está em vermelho, essa pequena parte, ela começa novamente a crescer. Muitas vezes ela cresce para dentro do canal. Então essa zona vermelha às vezes cresce um pouquinho só e já cresce tampando o canal da urina. Só é doença aquela que cresce e tampa o canal da urina. Então você tem a próstata grande
não quer dizer que você está doente. Câncer de próstata é outra doença, apesar de ser no mesmo órgão. Então, o câncer de próstata, ele, pelo contrário, ele afeta mais a casca da próstata. Então, o câncer nasce mais na casca. Me perguntam muito também sobre o que causa o câncer de próstata. Na verdade, nós não temos hoje, a gente fala prevenção, mas nós não temos uma maneira de realmente prevenir contra o câncer de próstata. É que é muito mais fácil falar prevenção do que de falar que faça seu diagnóstico precoce do câncer de próstata. Uma campanha, isso torna até difícil das pessoas entenderem. Então, com o dedo, o médico consegue palpar essa casca da próstata, ok? Vamos imaginar uma maçã, então você consegue palpar toda essa casca. 75% dos cânceres de próstata nascem na casca. O câncer ele é silencioso, o câncer não dá sintomas. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não sinto nada, o que eu vou fazer no médico? Se eu não sinto nada, como é que eu vou descobrir se eu tenho doença? Fazem os seus exames anuais, que é o toque retal, que eu já expliquei, e o exame de sangue chamado PSA. Estamos no mês de novembro, comemorado pela Sociedade Brasileira de Urologia, pelo Ministério da Saúde, como um mês de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. Na verdade, nos últimos anos, estão fazendo um update nesse Novembro Azul, na verdade, e já conscientizando os homens para a saúde masculina como um todo. Porque saúde masculina não é só próstata e muito menos somente câncer de próstata. Então você precisa procurar seu urologista e fazer seus exames, fazer, na verdade, um check-up urológico. Obrigada, Diego Oliveira, que foi quem fez a videoreportagem, e também o doutor Anuar Samad, que se dispôs a falar para a gente a respeito da importância do Novembro Azul. Agora a gente volta para o professor Francinésio Amaral. Professor, e historicamente, a gente tem registros de acontecimentos como essas ocupações? Exatamente como essas ocupações, talvez não tenhamos tanto. Mas, assim, não dá para a gente desconectar a história das grandes conquistas de direitos da nossa sociedade, desconectar do movimento estudantil. Os estudantes sempre tiveram uma participação essencial na luta pela conquista de direitos, pela manutenção de direitos e pelas grandes transformações que levaram a conquistas para a sociedade. Então, mais uma vez, né, a categoria estudantil, né, os discentes, estão mostrando como é importante e continua sendo importante o papel deles na transformação e na participação da vida da sociedade. Mas, professor, a gente ouve, assim, principalmente eu acho que a minha geração ouve que na ditadura, os movimentos que aconteciam dentro das universidades, os acontecimentos começavam na universidade e ganhavam as ruas e tudo mais, e a gente está vendo que essas ocupações começaram nas escolas de ensino básico. Exatamente. Então a faixa etária desceu, né? Existe, em algum momento da história do Brasil, os estudantes secundaristas lideraram movimentos assim, começaram movimentos como esse? Olha, de iniciar, não me recordo agora de nenhum iniciado, mas não é difícil a gente for fazer um trabalho um pouco mais apurado na história, a gente encontre. Agora, talvez o mais importante seja observar que, independente se começa com um movimento secundarista ou se começa com um movimento universitário, é a gente perceber que com a chance, né, com a melhoria da comunicação, com o acesso às mídias sociais, né, os indivíduos de todas as faixas etárias estão conseguindo, né, de uma forma bastante efetiva, conseguindo se inteirar dos fenômenos que acontecem e que vão refletir na sua vida. Né? Então, esse movimento iniciado pelos secundaristas, ele reflete também um pouco que não é porque agora está mais fácil acessar essas informações na internet. É que, por exemplo, eles, até por ter mais facilidade, né, de lidar
com essas tecnologias, com essas novas tecnologias, essas novas tecnologias estão sendo um dos pontos mais importantes na organização dos movimentos e nessa conscientização. Porque, normalmente, o que é passado ou o que chega para a sociedade em geral é que os alunos ocuparam uma escola, então eles estão lá, impediram, né, as pessoas de trabalhar e estão lá sem fazer nada. Não. Né? E é isso que esse tipo de espaço é extremamente importante, né, para levar para a sociedade esse tipo de informação, que uma ocupação não é simplesmente você impedir as pessoas de trabalharem e você vai ficar lá sem fazer nada. Esses estudantes, eles têm uma agenda de atividades em que eles estão lendo, eles estão estudando a aula, sai daquela aula tradicional, da sala ali, com aqueles 45 minutos de tempo, né, e é o que algumas pessoas chamam de aula social, aula cidadã. Né? Porque eles estão lendo os documentos, eles estão trocando experiências, eles estão fazendo atividades culturais, música, teatro, pintura, e estão também cuidando da própria escola. Né? Você vai ter, eventualmente, a gente sabe que toda regra tem a sua exceção, então você vai ter, eventualmente, pontos de conflitos, você vai ter momentos de tensão que podem, de repente, até gerar uma certa confusão. Mas essa não é a tônica do movimento estudantil. Né? Eles consertam as escolas, né? Eles fazem pequenos reparos dentro da escola, e tudo isso é que também a gente consegue perceber que isso também contribui para esse aprendizado. Né? Porque, por exemplo, se a gente perceber que a medida provisória, de certa forma, como algumas falas do ministro da Educação, né, que a gente acompanhou, dizia que era preciso tornar a escola mais agradável, era preciso tornar a escola, o estudante querer estar na escola porque tem muita evasão escolar. Ora, esses estudantes estão mostrando que eles não só querem, como estão cada vez mais dentro da escola, fazendo essa escola sair já desse padrão de aula e construindo o conhecimento também. Porque senão a gente vai, né, aquela coisa, o aluno é o receptor de conhecimento e o professor é o transmissor. Não, o aluno também produz conhecimento. Sim, né, e produz conhecimento extremamente relevante, como esse movimento estudantil, vindo dos adolescentes e, às vezes, até sendo um exemplo a ser seguido por muitos adultos, né, que às vezes não conseguem, acham que já até nem tem mais idade para lutar pelos seus direitos, e essa juventude está mostrando exatamente que é o contrário. Então, o senhor avalia que esse movimento, as ocupações tomam as proporções que tomou justamente por causa da facilidade que a internet proporciona na comunicação? Não somente, mas é uma ferramenta extremamente importante, né, porque ela consegue conectar, quer dizer, os alunos que estão ocupando escolas no Paraná entram em contato com os alunos que estão ocupando escola no Pará, pelo WhatsApp, né, pelo Facebook, trocam experiências, né, quem já está há mais tempo começa a dar dicas de como foi se organizando, esses outros grupos também vão se organizando, né, e esse é um ponto bastante importante. Né? Ou seja, eles, além da mensagem de organização política cidadã, eles estão mostrando que é possível usar as redes sociais, usar a tecnologia para essa produção e melhoramento do conhecimento, das experiências, da troca de experiências, né, da troca de conhecimentos e, de certa forma, unindo o Brasil, que, né, tem essas grandes dificuldades geográficas. Professor, a gente conversou com algumas pessoas que estão participando dessas ocupações e agora a gente vai ver um vídeo de um aluno lá do Tocantins que gravou pra gente, que mandou falando como é que está a situação lá no estado dele e como é que essas ocupações estão se dando por lá. Vamos ver. Olá pessoal, eu sou Vitor Muniz, atual diretor estadual da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas no Tocantins, e participei das duas ocupações aqui dentro da nossa capital. Uma delas foi a ocupação do Instituto Federal do Tocantins, onde a UBS, juntamente com os estudantes do Instituto, ficaram 11 dias ocupados.
Foram 11 dias de muito debate político, de muito enfrentamento e, é claro, saímos de forma vitoriosa. No início teve, é claro, a rejeição de parte dos estudantes por não entender o que estávamos fazendo, mas a gente conseguiu, dentro desses 11 dias, através das nossas programações, através da nossa conversa, dialogar com esses estudantes e, é claro, ter eles dentro da nossa luta. No final dos 11 dias, a gente já tinha estudante, professor, pais de alunos e muita gente participando das nossas programações, das nossas oficinas e dos debates diários que a gente fazia para mostrar para a sociedade, para esses estudantes, o porquê somos contra a PEC 241, a atual PEC 55. E também participei da ocupação do SEM Dona Filomena, em Miracema, uma cidade aqui do estado do Tocantins, esta que repercutiu de forma nacional, onde 26 estudantes foram presos de forma arbitrária, 26 estudantes, sendo estes 12 estudantes menores de idade. Então isso rodou o Brasil afora e o mundo também, e mostrou a forma com que o governo tocantinense, a forma com que é tratado os estudantes que se manifestam e que se organizam para lutar a favor dos seus direitos. Nós somos contra essa PEC, que prevê o congelamento dos investimentos da área da educação por mais de 20 anos. Eles dizem que são 20 anos, mas esses prejuízos vão durar mais de 20 anos. Os cidadãos brasileiros vão pagar por isso por mais de 20 anos. Obrigada, pessoal. Vocês viram aí que eles gravaram a imagem com o celular, mandaram para a gente na maior boa vontade, se dispuseram a falar. O senhor queria comentar, né, professor, a respeito da manifestação dele? Pois é. Então, ele falou aí da PEC, que agora é a PEC 55, e é importante também a gente frisar que esse movimento ele está interligado com todas essas pautas que estão sendo colocadas pelo governo federal e que eles estão entendendo exatamente que essas pautas elas não estão separadas, essa PEC que prevê o congelamento do investimento no setor público por 20 anos, ela afeta diretamente a educação, além da saúde, e outros, a previdência e outros pontos também. Mas eles estão entendendo que a aprovação dessa PEC tem uma relação direta com uma reforma do ensino médio que aparenta dar uma certa liberdade para o aluno, porque já o aluno vai poder escolher quais são as disciplinas que ele quer estudar, mas quando a gente olha para a nossa sociedade e vê que nós nunca tivemos esse nível de autonomia, fica um pouco complicado simplesmente dizer assim de uma hora para outra, olha, agora vai e escolhe. Na nossa vida, toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, a gente reflete, a gente leva um determinado tempo, avalia várias coisas para poder tomar essa decisão. E essa medida provisória simplesmente, não, agora você pode escolher. Quais serão os parâmetros que serão colocados, que isso não está claro na medida provisória, para que os alunos escolham, só porque eu gosto mais de língua portuguesa ou porque eu gosto mais de matemática. E tem também a questão de colocar algumas disciplinas que contribuem exatamente para a estruturação desse pensamento crítico, como a sociologia, a filosofia, as artes e a educação física, colocando-as como opcional. Ora, se é opcional, você está dizendo que não é importante, que não tem a mesma importância das outras disciplinas. E aí você foca o ensino somente na língua portuguesa e na matemática, o que leva a gente a perceber que o que essa PEC quer é muito a formação de pessoas mais com conhecimento tecnicista e menos com o conhecimento humanista, que é esse conhecimento do senso crítico, que é esse conhecimento que vai fazer com que os cidadãos exijam seus direitos, lutem pelas suas conquistas. É um pouco isso que fica claro. Então, esse movimento ele também está atrelado. Ele é contra a medida provisória que reforma o ensino médio, ele é contra a PEC 55, porque as coisas elas estão ligadas. Entendido. Então, professor, a gente também falou com outro estudante que está participando de uma ocupação lá no Mato Grosso. Ele também gravou um vídeo e mandou para a gente. Vamos assistir. Então, eu sou Juarez França, presidente da AME, Associação Mato Grossense dos Estudantes Secundaristas. Aqui no Mato Grosso, a gente ocupou as nossas escolas durante 3 meses, por mais de 70 dias, lutando por uma pauta local. Seguindo os exemplos de São Paulo, que lutou contra as reorganizações das escolas,
em Goiás contra a OS, aqui no Mato Grosso a gente lutou contra as PPPs. A forma com que a parceria público-privada era aplicada e queria ser imposta pelo governo nas nossas escolas, né? E foi uma experiência única, assim, para a juventude, para os estudantes, que muitas vezes nem sequer sabia enfrentar uma dificuldade cotidiana, tipo o café da manhã, que às vezes a gente tinha que acordava de manhã, o pai ou a mãe já tinha colocado na mesa. Na nossa escola a gente tinha que ir atrás do pão, agilizar as coisas para garantir que no outro dia tenha almoço, tinha janta, e em tudo isso também participar de atos, mobilizações, passeatas, porque a sociedade também precisava entender o porquê que nós estávamos ocupando as nossas escolas. Agora, quando vem essa grande onda de ocupação pelo Brasil afora, né, com mais de 1000 escolas ocupadas em todo o país, a gente aqui no estado não teve uma mobilização tão grande, mediante que nós já nos mobilizamos meses anterior através dessa parceria privada. Mas isso não demonstra que nós, estudantes, não estamos organizados para barrar esses retrocessos impostos pelo esse governo Temer. Nós estamos mobilizados. E aí os estudantes também se organizaram através das ocupações dos institutos federais. Hoje a gente tem um campus de Rondonópolis ainda ocupado. E aí, como forma de fato, lutar e garantir que os direitos, que a educação pública seja garantida. E aquela velha história que a gente sempre fala, o estudante, às vezes, ele não quer a greve, né? Mas para a gente não chegar à greve, a gente tem que lutar antes, e nós estamos lutando pelos nossos direitos. Obrigada, Juarez, estudante do Mato Grosso, que gravou esse vídeo, mandou para a gente falando como estão as ocupações lá no estado dele. Professor, o movimento começou na educação básica, agora está passando para o ensino superior. As reivindicações são as mesmas? Elas estão interligadas porque uma das propostas dessa medida provisória, ela é uma ameaça, né, muito grande, principalmente aos cursos de licenciatura das universidades, né? Porque lá na medida provisória está dizendo que qualquer pessoa que tenha um conhecimento específico, né, chamado um douto saber, né, sobre uma determinada área, ela pode chegar numa secretaria de educação e dizer, olha, eu domino esse conteúdo, eu domino essa área da matemática, ou eu domino essa área da língua portuguesa, e ela vai poder lecionar. Se qualquer pessoa que tenha domínio dessas disciplinas puder lecionar, qual o sentido de se ter cursos de licenciatura que formam professores, né? Esse é um dos pontos, né, que fez com que os alunos de graduação, não só os alunos de licenciatura, mas os alunos de graduação de todas as áreas, né, também começassem a se unir, a se movimentar para aumentar ainda mais, né, esse movimento, fortalecer ainda mais esse movimento que começou lá na educação básica. E também em relação à PEC 55, né, porque uma vez que os cortes serão feitos apenas nas áreas sociais, né, e não nas outras áreas, que tem várias áreas que o governo poderia concentrar essas medidas de ajuste, de cortar recursos, mas ele resolveu cortar, né, como na imensa maioria das vezes, resolve cortar somente na questão social. E cortando nessa questão social, o que acontece? As universidades vão receber menos recursos. Se vão receber menos recursos, laboratórios vão ser prejudicados em relação a materiais, pesquisas em andamento de todas as áreas, das ciências exatas, biológicas, humanas, serão prejudicadas porque não terão como continuar. A questão da própria formação será prejudicada, que, por exemplo, um aluno que precisa sair do seu estado para fazer um mestrado, um doutorado, ou até mesmo durante a graduação, mas, né, cursar algumas disciplinas em outra universidade, não vai poder porque não tem bolsa. Então, as bolsas de pesquisa ficarão cada vez mais raras. Então, tudo isso, estruturalmente, interfere no ensino superior. Então, são esses, né, motivos, são essas pautas que também levaram os estudantes do ensino superior a se juntarem aos estudantes do ensino médio, né, para lutar contra essas questões. Certo. O programa já está chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, tem as 5 mais. A matéria mais acessada durante a semana foi a respeito da novela Haja Coração, a cena final de Tancinha, que foi gravada na praia.
A segunda matéria mais acessada é sobre a BR-319, que continua sem utilização pela Zona Franca de Manaus. A terceira fala sobre as conquistas e desafios dos povos indígenas de Rondônia. A quarta matéria mais acessada fala sobre Sônia Abrão, que critica Bela Gil sobre o programa dela. Olha só. E a terceira matéria mais acessada diz respeito justamente aos estudantes do Pará, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão que vão fazer o Enem em dezembro em virtude das ocupações. Essas foram as matérias mais acessadas durante a semana. Professor, o programa já está chegando ao fim. Eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais em 30 segundos falando sobre o que a gente pode esperar do futuro a partir dessas ocupações. Bom, primeiro agradecer o convite. É sempre bom a gente estar podendo levar essas informações nesses espaços que são extremamente necessários. E, bom, o que a gente espera de movimentos sociais dessa natureza é principalmente que eles têm um papel didático também de mostrar para a sociedade em geral, né, quais são as angústias, os anseios, os desejos da própria sociedade. Né? Então, o movimento estudantil ele está se fortalecendo exatamente para combater o que eles estão entendendo, né, que sejam medidas que vão afetar a vida deles no futuro e no presente. Né? E a gente espera que esses movimentos obtenham o sucesso desejado e principalmente que a sociedade consiga, compreendendo melhor o que são esses movimentos, consiga apoiá-los. Tá certo. Obrigada, professor Francinésio Amaral, popularmente conhecido como Amaral lá na Isso, UFAM. pode chamar Amaral. Tá certo, professor. Obrigada pela sua presença e obrigada pela sua audiência. Você continua acompanhando o Portal Amazônia no portalamazônia.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só você procurar Portal Amazônia tudo junto que você vai nos encontrar. E também mostre a Amazônia pelo melhor ângulo, que é o de vocês. Postem as fotos de vocês nas redes sociais com a hashtag Minha Amazônia, que com certeza vai aparecer nos perfis do Portal Amazônia nas redes sociais. Obrigada e até a próxima.